Na velha estação de trem de Campos do Jordão, no inverno de 1988, o vento cortava como faca. A neblina da serra descia devagar, cobrindo tudo com um manto úmido e frio. Dora Batista, uma mulher de 53 anos, estava ali, sozinha com sua mala, um lenço amarrado nos cabelos e os olhos fixos no trilho vazio. O trem já tinha partido havia mais de 20 minutos, e com ele, a última esperança de encontrar alguém na plataforma. Ela tinha vindo de Bauru, deixando para trás uma casa vazia e os ecos de um casamento falido, os filhos criados e distantes, a cidade grande cheia de barulho e solidão. Dora não queria mais esperar a vida acontecer. Ela queria recomeçar. Havia respondido a um anúncio na Rádio Cultura, escrito à mão por um tal de João Almeida, um viúvo do interior que buscava companhia, alguém com quem dividir o café da manhã e as tarefas da vida. Ele prometia uma casinha simples, um fogão a lenha sempre aceso e um pedaço de terra fértil. Mas agora, com o céu escurecendo e a garoa engrossando, o medo começava a tomar conta. E se tudo fosse mentira? E se ela tivesse sido tola? Ela apertou o papel dobrado que trazia no bolso do casaco, menos a carta de João, com a caligrafia firme e sincera. Estarei na estação no sábado, com sopa quente e meu coração aberto. Ela sentou sobre a mala, puxou o cachecol para o rosto e murmurou baixinho, quase como uma prece: por favor, João, vem. O silêncio da serra respondeu com um sopro gelado. Foi então que ouviu o som de passos na brita e o leve tinido de algo metálico. Um homem alto surgiu pela trilha de terra, vindo do lado oposto à estrada principal. Usava um chapéu de feltro encharcado, o paletó cinza velho nos ombros e carregava nas mãos uma marmita embrulhada em um pano florido. Dona Dora, a voz era firme, mas embargada pela corrida. Me desculpe a demora. A roda da carroça quebrou no atalho e tive que vir a pé. Ela ficou de pé devagar, as pernas dormentes de frio, o coração acelerado. O senhor é o João. Sim, senhora. João Almeida, de Santo Antônio do Pinhal. Eu vim e trouxe sopa de galinha caipira, como prometi. Ela não sabia se ria ou chorava. O cheiro da sopa escapava pela tampa da marmita e a levava direto para a cozinha da mãe, nas tardes chuvosas da infância. João se aproximou com cuidado, tirou um pequeno embrulho do bolso do casaco e, com as mãos vermelhas do frio, desdobrou o pano, um anel dourado simples, mas brilhante. Sei que é cedo e que só agora estamos nos vendo cara a cara. Mas se ainda quiser o que falamos, Dona Dora, eu ficaria honrado em dividir meus dias com a senhora. Ela olhou para o anel, depois para os olhos dele, castanos, firmes, honestos. Não era um homem refinado? As unhas sujas, a barba por fazer, o casaco costurado com linha grossa. Mas havia ali uma ternura que nenhum luxo podia substituir. Eu vim até aqui com esperança, seu João. Estou feliz por ter vindo. Ele sorriu, um sorriso tímido, quase menino, prendeu a mala dela com corda na carroça e ofereceu o braço. No caminho até a pequena casa de madeira, o silêncio foi quebrado apenas pelo barulho das rodas sobre as pedras e o tilintar da marmita, que agora ia no colo dela. O calor da sopa esquentava suas mãos. O gesto, seu coração. A noite caiu sobre a serra quando chegaram. A casa era singela, mas acolhedora. Da chaminé saía uma fumacinha branca, e na janela uma luz amarela tremia. João desceu da carroça, deu a volta e a ajudou a descer, segurando sua cintura com delicadeza. Eu arrumei o quartinho do lado da cozinha. Menos, disse ele, com voz baixa. Não sabia se a senhora viria mesmo, mas preparei tudo. Ela assentiu com os olhos úmidos. Eu vim e o senhor também. Dentro da casa, um fogo crepitava no fogão a lenha. Havia 2 pratos sobre a mesa, 2 copos, e no centro, um galinho de alecrim sobre uma toalha rendada. João se endireitou, engoliu em seco e se ajoelhou. Dora Batista, a senhora aceita se casar comigo? Ela levou as mãos à boca, surpresa pela ousadia doce daquele gesto. Seus olhos ardiam, mas não de tristeza. Sim, seu João,
eu aceito. Ele colocou o anel em seu dedo trêmulo, e ela sentiu como se tudo em sua vida estivesse finalmente no lugar certo. Naquela primeira manhã juntos, o sol ainda não tinha vencido o frio da serra. Dentro da casa, o calor do fogão de lenha persistia, espalhando um cheiro gostoso de café e pão amanhecido. Dora acordou antes de João. Sentou-se à beira da cama improvisada e ficou um tempo observando a luz que passava pelas frestas da janela. Não havia pressa, nem barulho, só a certeza de estar exatamente onde precisava estar. Ela se levantou, pegou um xale e foi até o quintal. A geada cobria a grama, os galhos das árvores brilhavam como vidro. João estava junto do chiqueiro, jogando milho às galinhas e falando baixinho com uma cabrita prenha. Dormiu bem? Ele perguntou sem virar, como se já soubesse que ela estava ali. Como há tempos não dormia. Aquele colchão de palha engana, viu? Ele riu, um riso discreto e honesto. Nos dias que se seguiram, uma rotina silenciosa começou a se formar. João saía cedo, cuidava da roça, alimentava os bichos e consertava as cercas. Dora lavava a roupa no tanque, varria o terreiro e deixava o fogão sempre com algo quente. Mingau, café, mandioca cozida. Não falavam muito, mas estavam sempre atentos um ao outro, menos como quem aprende a dividir sem invadir. Uma tarde, Dora limpava a varanda quando encontrou um galho com penas presas numa das frestas. Levou até João, um urubu passou por aqui. Brincou. Um gavião costumam rondar quando sentem fragilidade, mas essa casa está firme agora. Ela sorriu, sem dizer mais nada. Na mesma semana, ele apareceu com um pé de manjericão plantado numa lata de óleo vazia. Colocou ao lado da janela da cozinha. Planta forte, aguenta frio e espanta o mal-olhado. E dá gosto ao feijão, ela completou. Com o passar das semanas, os silêncios se tornaram mais confortáveis. Um gesto bastava para que o outro entendesse. Um olhar dizia que as palavras não precisavam mais explicar. À noite, depois da janta sentevamos-se perto do fogo. Ele afiava facas ou costurava a correia da sela. Ela remendava lençóis e falava das novelas que via com a vizinha em Bauru. Ele ouvia atento, como se estivesse descobrindo um novo mundo. Numa manhã chuvosa, enquanto remendavam a parte interna do galinheiro, Dora escorregou na lama e caiu de joelhos. João correu para ajudá-la, mas ela já se levantava sozinha, suja de barro até a cintura e gargalhando alto. Ele ficou olhando, encantado com aquela mulher que não tinha medo de chão nem de chuva. Achei que a senhora fosse mais delicada, menos disse, sem esconder o sorriso. Eu vim para construir, não para ser enfeite, respondeu, ainda rindo. Naquela noite, pela primeira vez, ela descansou a cabeça no ombro dele enquanto o fogo estalava. Ele não se mexeu, apenas deixou a mão repousar sobre a dela. Firme, presente. Era um carinho sem alarde, mas cheio de sentido. O tempo passou e a casa começou a mudar. Dora costurou cortinas com pano florido, pregou quadros antigos que trouxe na mala, plantou flores no canteiro em frente à varanda. João, por sua vez, ampliou o galinheiro, trocou as telhas do banheiro e construiu um pequeno armário só para ela. É pouca coisa. Menos, disse, sem jeito. Mas é só para mim, menos, ela respondeu, tocando a madeira com delicadeza. Certa tarde, João chegou do mato com o rosto tenso. Um vizinho distante tinha pedido ajuda. O filho da dona Carminda estava com febre alta e a estrada estava intransitável para ambulância. Sem pensar duas vezes, Dora preparou uma sacola com chás, panos limpos, pomadas e pediu que ele selasse a mula. Você vai comigo? Ele perguntou. Surpreso. Claro que vou. Ajudar é coisa que se faz junto. A trilha era difícil, o barro pegajoso. Chegaram já de noite e Dora passou horas cuidando do menino. Preparou compressas, acalmou a mãe e deu ordens como uma enfermeira experiente. João ficou ali, calado, trazendo lenha, esquentando água e oferecendo o silêncio de quem sabe ajudar sem atrapalhar. Quando o dia clareou e a febre cedeu, a mãe da criança chorou baixinho,
abraçando Dora com força. Na volta, já perto da própria casa, João puxou a rédea da mula e olhou para ela. Você podia ter ficado, mas escolheu vir, porque a vida é melhor quando a gente caminha junto, respondeu. Ele não disse mais nada, mas seu olhar dizia tudo. Quando desceram da montaria, ele segurou a mão dela com firmeza e demorou mais que o costume a soltá-la. Era como se dissesse: agora eu sei. O verão chegou devagar, sem pressa, trazendo tardes longas e um calor úmido que se grudava na pele. A rotina de Dora e João parecia seguir o ritmo do tempo, estável, tranquila, mas com algo diferente no ar. Pequenas coisas começaram a pesar. Palavras ditas com pressa, silêncios que já não eram tão confortáveis. Gestos que antes pareciam cuidado, agora soavam como cobrança. Numa manhã abafada de fevereiro, enquanto Dora regava o jardim, João apareceu com uma enxada quebrada nas mãos e o rosto suado. Você viu onde botei o alicate de corte? Não mexi em nada, João. Ué, então sumiu sozinho? Dora suspirou. Largou o regador e entrou. Pegou o alicate na gaveta do armário da cozinha e entregou a ele, sem falar nada. João murmurou um obrigado seco e voltou para a lavoura. Aquele gesto tão pequeno ficou rondando o resto do dia como um mosquito teimoso. Naquela noite, ela tentou puxar a conversa. Falou de plantar couve, de fazer sabão em pedra como sua mãe fazia. Mas João parecia distante. As respostas curtas, o olhar vago. Está acontecendo alguma coisa, João. Nada. Só cansaço. Cansaço não afasta o olhar, nem esfria a voz. Então talvez seja o calor, Dora. Ou talvez a gente tenha se apressado demais. Ela sentiu o estômago apertar, como se tivesse levado um murro por dentro. Está se arrependendo. Ele não respondeu. Apenas se levantou, colocou mais lenha no fogo e ficou olhando as chamas por tempo demais. Nos dias seguintes, a convivência ficou dura. Ele saía mais cedo, demorava mais nos serviços e, quando voltava, falava pouco. Dora fazia sua parte, mas o coração andava apertado. Começou a duvidar de si mesma. Será que tinha lido errado os sinais? Será que de novo tinha se entregado demais? Certa tarde, ela abriu o velho caderno de anotações que vinha mantendo desde que chegara. Nele havia registros das colheitas, das datas das chuvas, do nascimento dos bezerros menos, mas também palavras soltas, desabafos em silêncio. Escreveu: nem tudo que floresce permanece. Mas e se a raiz ainda estiver viva? Naquela mesma noite, um vento forte soprou pela serra. As telhas bateram. A janela do quarto rangeu. João ainda estava fora. Ela esperou até tarde, a cabeça cheia de suposições. Quando ele enfim voltou, os olhos baixos e o corpo exausto, ela perguntou: onde você estava? No mato, cortando Olena. Sozinho esse tempo todo? Sozinho, é assim que eu sei resolver as coisas. Mas agora você não está mais sozinho, João. Por que insiste em agir como se estivesse? Ele não respondeu, apenas sentou-se na cadeira perto do fogão, esfregou o rosto com as mãos. O silêncio entre eles, dessa vez, não era de paz, era um muro. Na manhã seguinte, ela não preparou o café, colocou algumas roupas numa sacola, passou manteiga num pão amanhecido e saiu sem fazer barulho. Caminhou até a estrada de terra e sentou-se num tronco de árvore caída. Ficou ali por horas, olhando o horizonte, sem saber se voltava ou seguia em frente. Enquanto isso, João entrou na casa, notou a ausência dela e, pela primeira vez em semanas, o peito se apertou de verdade. Procurou por ela no galinheiro, na horta, na varanda. Nada. Viu a caneca dela ainda com leite do dia anterior. Sentiu o cheiro do sabonete no banheiro. E aí entendeu. O medo de perder vinha tarde demais. Pegou o chapéu, correu até a estrada e a viu de longe, sentada, imóvel. Dora, ela não se virou. Ele se aproximou devagar, parando alguns passos. Você está indo embora? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois respondeu: estou pensando. Pensando em que se vale a pena lutar por alguém que se esconde, quando tudo aperta. Ele sentou ao lado dela, sem tocar. Eu nunca aprendi
a dividir o que sinto. Meu casamento anterior foi feito de gritos e portas batidas. Depois que ela partiu, eu passei anos sozinho. Me acostumei a engolir tudo. Com você, é diferente. E isso me assusta. Eu não quero alguém perfeito, João. Só quero alguém que esteja inteiro aqui. Mesmo com medo, mesmo errando. Ele abaixou a cabeça. Eu me afastei porque tive medo de estragar o pouco que a gente construiu. Mas talvez o erro tenha sido o silêncio. Ela respirou fundo. O silêncio tem hora e tem limite. A partir de hoje, ou a gente fala, ou a gente não caminha mais junto. João olhou para ela, os olhos marejados. Eu escolho falar. E se você ainda quiser, eu também escolho continuar. Ela demorou a responder, mas ao olhar para ele ali, vulnerável, percebeu que não queria recomeçar em outro lugar. Queria recomeçar ali mesmo. Então vamos voltar. Mas agora, de verdade. Eles se levantaram juntos e voltaram pela estrada de terra, lado a lado, sem pressa, mas com os passos sincronizados como nunca antes. A volta para casa naquela tarde foi silenciosa, mas o silêncio era outro. Não mais um abismo, mas um lugar de descanso. João segurava a sacola de Dora como um pedido mudo de cuidado. Ela, por sua vez, olhava para os detalhes da paisagem com olhos mais calmos. As pedras no caminho, o tronco caído, a horta crescendo tímida no fundo do quintal. Tudo seguia ali, esperando por eles. Quando entraram, o cheiro de madeira queimada e feijão cozido ainda tomava o ar. João se aproximou do fogão e colocou mais lenha. Vai esfriar logo? Melhor manter o calor aceso. Ela apenas assentiu, tirou o chale e pendurou no gancho da parede. Sentou-se à mesa, tirou os sapatos e relaxou os ombros. Não havia mais pressa, nem urgência. Havia presença. Na manhã seguinte, João acordou antes do sol e deixou sobre a mesa uma carta simples, escrita com lápis no verso de uma embalagem de arroz. Dora leu quando acordou. Não sou bom com palavras, mas quero que saiba. Quero dividir as colheitas e as secas, os dias de sol e os de falta. Quero a sua voz nos dias bons e sua companhia nos ruins. Se ainda quiser, vamos plantar juntos o que vier. Ela dobrou o papel, guardou no bolso do avental e foi preparar o café. Fez tudo como gostava. Café passado no pano, bolo de fubá com erva doce, manteiga derretendo na fatia quente. Quando João voltou do galinheiro, ela só disse: "Senta, tá quente." Ele obedeceu, com um sorriso discreto, e os dois tomaram café em silêncio, mas com os pés se tocando debaixo da mesa. Nas semanas seguintes, as coisas foram se ajeitando como terra sendo revolvida. João construiu uma nova cerca para os cabritos e Dora começou um canteiro de ervas ao lado da varanda. As mãos se cruzavam mais vezes, os olhos se procuravam com mais frequência. Ainda havia dias duros, silêncios teimosos, mas agora eles sabiam o caminho de volta um para o outro. Certa manhã, enquanto costurava uma toalha com linha azul, Dora disse: "A gente podia casar no cartório da cidade, de vez." João não respondeu de imediato, apenas se levantou, foi até o baú de madeira no canto do quarto e tirou de lá uma caixinha forrada com tecido. Dentro, 2 anéis simples de prata. "Comprei logo depois que você chegou, mas fiquei esperando ter certeza." Ela segurou os anéis com mãos trêmulas. "Eu também esperei, mas agora sei." Dias depois, foram até o cartório de Campos do Jordão. Ela com um vestido atu claro e um broche de flor seca no cabelo. Ele de camisa branca e sapato engraxado. Assinaram o livro juntos, sem convidados, sem festa, apenas com a presença discreta de uma funcionária que os abençoou com um "sejam felizes", viu? Na volta, João parou no armazém e comprou um pedaço de tecido florido que ela tinha olhado semanas antes. Quando entregou a ela, não disse nada, mas seus olhos diziam tudo. Na casa, penduraram os papéis do casamento atrás da porta, junto com a receita de pão de queijo da mãe de Dora e um galinho seco de alecrim. Era o altar deles, feito de lembranças, raízes e promessas. Com a chegada do outono, a serra se pintou de tons dourados. Dora preparava releias de jabuticaba e
John recolhia a lenhou com mais frequência. Os dias ficaram mais curtos, mas as noites mais quentes. Dividiam a cama, a manta e o silêncio tranquilo, de quem sabe que não precisa mais esperar por nada. Numa dessas noites, ela perguntou: "Você acha que é tarde para começar algo grande?" "Não é tarde para quem ainda tem tempo", respondeu ele. Ela sorriu e encostou a cabeça no peito dele. "Então a gente ainda tem muito pela frente." Nos anos que se seguiram, a casa virou ponto de passagem de vizinhos e amigos. Todos queriam ouvir a história da mulher que chegou de mala e coragem, e do homem que ofereceu sopa quente e silêncio acolhedor. Mas os dois nunca contavam tudo. Guardavam para eles os pedaços mais bonitos, aqueles que não cabiam em palavras. Na varanda, um banco de madeira ganhou nomes esculpidos a canivete: João e Dora. Ao lado, um pé de manjericão crescia forte, perfumando as manhãs. Dora manteve o caderno de registros até os últimos dias, mas agora escrevia menos sobre clima e plantações. Escrevia frases soltas, memórias, pequenas descobertas. Na última página anotou: "Demorou para florescer, mas foi raiz profunda. Aqui é casa, aqui é amor." Toda história bonita tem silêncio, cuidado e coragem. O que João e Dora viveram é o tipo de amor que não grita, mas permanece. E se você chegou até aqui, me conta: você acredita em recomeços depois dos 50? Escreve nos comentários. Quero muito saber. E claro, se gostou da história, segue o canal para mais vídeos assim. Tem muito mais vida pela frente e muita história para contar.